queria abrir um pouco o debate, eu vou fazer... Você quer fazer um comentário? Só que a universidade aqui, de novo, só para lembrar um pouquinho, a gente faz software livre desde 85. A gente tem o primeiro grupo de Linux aqui no Brasil, essas coisas. E a gente não divulgava, né? Para que divulgar, né? Sabe, tipo... a outra coisa também das outras falas, tipo, sistemas complexos, juntar coisas com milhares de linhas, a gente gosta de brincar com isso. A gente brinca com padrões de projeto. Então, se tem alguma dúvida, querem aprender interoperabilidade, a gente faz um monte de coisa. E, finalmente, só um último comentário, é que eu acho que a gente usa muito mal a internet. Em que sentido? Eu acho que se a internet hoje fosse pegando uma invenção antiga, o automóvel, a gente usaria a internet só para ir nos lugares onde a gente já conhecia. Quer dizer, eu vou na padaria que eu já conheço, eu vou no lugar que eu... Outros lugares que eu não conheço, eu não vou. Qual que é o exemplo claro disso? Pegando 10 sites muito conhecidos e desligando eles, 99% da população vai falar assim, acabou a internet. E isso é triste. E a gente precisava ter muito mais as pessoas usando coisas, sabendo, olha, pode ter uma coisa que tem a ver com você, não uma coisa que alguém fez para te dar um marketing que você vai querer comprar alguma coisa. Tinha que mudar isso. Eu vou abrir, eu queria primeiro fazer uma primeira provocação. Eu acho que uma coisa interessante do software livre é que ele é gregário, assim como as tecnologias sociais que a gente está comentando aqui. Quer dizer, você faz uma tecnologia e ninguém adere, não funciona. Você faz um software livre, a comunidade de desenvolvedores não adere, também não funciona. Então isso daqui é uma coisa interessante porque o princípio operativo do próprio desenho ele mimetiza uma questão lá fora e isso me parece positivo. Mas isso coloca uma outra questão. O Pop estava falando da gente desenvolver mecanismos e soluções de gestão. Então tudo bem, a gente está aqui e tem soluções geniais. E se pegam a minha solução, que você conhece, ou a deles, e a Westinghouse começa a fabricar arma com isso. Ou fabricar turbina. Ou, então, assim, quais são os limites? Isso, Thiago, exatamente. Quer dizer, quais são os limites e como é que a gente trabalha limites esses limites? E aí eu queria abrir para a mesa aí, geral. Ou se a gente quer limite. Isso. Tá, só para amarrar. E aí também tem questões de interoperabilidade, como é que a gente costura e todo mundo começa a falar uma questão comum que eu acho que precisa fazer uma frente mesmo, porque essa área, grandes players estão entrando aqui, etc. Enfim, com a palavra, à mesa. Tá bom. Tem uma... Já que você usou o nome de uma empresa grande, o Elon Musk tem uma frase muito interessante para isso, né? Ele falou que ele está num processo lá de liberar os algoritmos dele de carro, né? E aí perguntaram para ele, mas aí, você não tem medo da Ford, de todo mundo pegar o seu algoritmo? Ele falou, é por isso que eu estou abrindo. Eu estou com medo de pegar um monte de carro aí com algoritmo furado e começar a bater nos meus carros, né? E aí eu acho que quando a gente fala de software livre, tem uma questão muito semelhante a essa. Eu não acho que o grande ponto de venda ou essa questão da propriedade ou de concorrência com o software, e vamos colocar nesse aspecto de softwares às vezes assim pequenos ou para a gestão da sua cidade, porque eu acho que a maioria dos softwares de gestão, principalmente de municípios, ainda são pequenos. Se eles estiverem abertos, é uma garantia de que não vão fazer merda, entendeu? Essa é a questão. Então, eu acho que a falta de controle é para dar controle. Então é por aí. Essa questão de justamente o que vai fazer, eu estava abrindo aqui, porque é a liberdade, acho que é a primeira liberdade, né? Do software livre, você poder usar o software para qualquer coisa. E aí tem sempre a questão, mas o cara vai usar para fazer uma bomba nuclear. Beleza, entendeu? Porque quem sou eu para julgar o que é bom e o que não é bom? Então, quando a gente fala de liberdade, a liberdade ela é estabelecida. Você pode usar para o que você quiser. E a partir daí, quem quiser fazer bomba nuclear, infelizmente vai fazer. A gente não vai impedir esse cara, ele vai fazer. Ele pode, no máximo, não usar o nosso algoritmo se a gente decidir fechar ele para pessoas que fazem bomba nuclear.
Mas a gente, enfim, inclusive tem um amigo, um brother que trabalhava com física e saiu porque o algoritmo que ele estava trabalhando podia inventar uma bomba, aí ele largou tudo para ir fazer outra coisa. Então tem essas opções sempre. E tem a opção de nunca fazer algoritmos que levem a bombas, mas em geral a ideia é que o software ele possa ser usado, porque senão o Haddad vai fazer um algoritmo e vai falar que os pessoal Erundina não pode usar, ou o contrário, Erundina vai fazer um algoritmo e ao contrário, a gente quer que ambos, né, conectem os algoritmos, né, pessoal, aqui em São Paulo. Então acho que esse é um desafio e é justamente a partir dessa premissa que a gente pode conectar. E o software, ele ele cria uma camada de interseção necessária. É onde a gente conecta. A internet, na real, ela tem sido estragada porque ela está sendo preponderantemente utilizada e explorada só pelo povo do Vale do Silício, que está criando bolhas de internet que criam essa sensação de que caiu o WhatsApp e acabou o mundo. E que isso é uma questão cultural. Assim, o governo brasileiro, hoje, ele tem... Ele cria um software que ele pode ele obriga, na verdade, 200 milhões de pessoas a usarem um software. Que o Pop estava explicando o primeiro software, né? O primeiro computador e o primeiro software. E, por exemplo, criar o CPF faz parte de um software. A gente pode fazer isso dando para o cara um login e uma senha para depois ele acompanhar todo o resto. Ou a gente pode fazer isso pelo correio, mandando um cartão que ninguém usa e não usando aquele número para porra nenhuma, além, enfim, é essa zona que mas estou falando demais. Bom, na verdade eu tenho duas perguntas. A primeira é assim, o governo ele tem um portal de software livre, né? E tem muitos softwares lá que dá para, teoricamente, te usar no mundo corporativo, né? No caso meu, que é de uma Câmara Municipal. Só que assim, ao tentar instalar e tentar fazer algumas coisas, às vezes sobram algumas dúvidas. E a pergunta é o seguinte, vocês que trabalharam no governo, né, talvez vocês possam dar uma informação melhor. Qual o suporte que a gente tem, por exemplo? A gente manda às vezes e-mail, o pessoal não responde, demora 10 anos para responder. E a comunidade desse portal não me parece ser muito ativa. Qual é o caminho de conseguir, vamos dizer assim, implementar e ter suporte para trabalhar e se tiver dúvida, fazer essas coisas? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. Antigamente quando a gente falava em software livre, a gente usava mais o MySQL como banco de dados, né? E só que hoje em dia, devido à Oracle, né, ficou meio embaçado. Vocês estão usando PostgreSQL ou qual é o banco de dados que vocês assim, dariam para a gente tentar usar, vamos dizer assim, na iniciativa, na Câmara, por exemplo? Acho que tem uma coisa para a gente... Movimento software livre mesmo, né, para a gente refletir, qual foi a nossa estratégia, né, da bandeira software livre. E tem essa reflexão, não vou trazer nada que eu estou inventando aqui, que é a reflexão de que a gente se baseou muito na estratégia do uso, né? Então era coisa, software livre era implantar software livre nos órgãos onde a gente estivesse, né, e isso, no limite, teve depois um retorno negativo no sentido assim de que assim, muitas vezes pela nossa pressa e ânsia de fazer, às vezes a própria estratégia de implantação era uma estratégia que o usuário ficava meio à nossa mercê, né? E além disso, talvez isso não tenha sido o pior, além disso, a gente às vezes implantava softwares e que não tinha um correspondente ecossistema desse software rodando, né, no território, no país, porque a nossa estratégia era muito baseada em uso, né? Se a gente pegar, por exemplo, o tanto de software livre que a gente usa e o tanto de software livre que a gente desenvolve enquanto país, né? O segundo é uma pequena parte, né? A gente usa muito mais do que desenvolve. Porque na hora que a gente vai botar dinheiro em software, a gente bota dinheiro em software proprietário. A gente, quanto organizações, é isso. Na hora que a gente vai usar, a gente tenta usar software livre. Agora, na hora que a gente vai investir, a gente investe em software proprietário porque não tem um mecanismo para investir em software livre. E daí gera esse problema. Você chega numa comunidade, você manda uma pergunta, normalmente o cara da comunidade ele trabalha em outra coisa e ele, da meia-noite às 6, é que ele é da comunidade. Então ele vai te responder, se ele não te responder é porque ele está respondendo a galera que chegou antes da meia-noite às 6, né, ou respondendo a namorada. Então, quer dizer, há uma precariedade que leva a
né? Então, quando a gente fala que o caminho é o uso, quer dizer, é o Estado ser parte, não uso, entendeu? O uso já está até, né? Esse vocabulário que a gente... Quando a gente fala que o caminho é o Estado ser parte de um arranjo software livre open source, significa que o Estado está usando e investindo. Ele é parte, a empresa está usando e investindo, o usuário está usando e investindo. E aí é um arranjo, não é uma relação, né, predatória. Então, acho que parte da reflexão, né, que a gente pode fazer está aí. Isso, acho que, Pop, eu queria só levantar, porque isso parece coerente com aquela discussão que a gente estava tendo sobre a previsibilidade dos resultados. Se você tem um padrão de dados, de resultados, e aquilo está, por exemplo, AutoCAD era só DXF, só DWG. Na hora que você fechou a DXF, um monte começam a conversar. Quer dizer, se a gente, software livre, criar padrões de resultado de Open Data ligados a governo, ligados ao interesse público, que são nossos, em vez de você adotar Doc ou DocX, que é da Google e da Microsoft, e você adota um TXT, ou sei lá que diabo, que é nosso, a coisa começa a ter um outro desenho, né? Queria que vocês refletissem um pouco sobre isso também. Eu queria fazer uma contribuição rápida do que o Pop falou da conjuntura, de um problema que eu acho que talvez seja até conjunto, mas o formador desse problema de só usar, que era parte do discurso primordial, e foi um discurso muito forte na implantação do software livre, que é até hoje, e que aí eu faço uma campanha anti esse discurso, que é não livre gera economia. Isso é uma cagada. Isso fudeu com o software livre até hoje e vai continuar fudendo não sei por mais quanto tempo. O software livre não é para gerar economia, é otimizar investimento. Software é investimento. Então você tinha um governo brasileiro que investia ou gastava ou, né, utilizava lá 4 bilhões. Eu lembro que tinha uns números assim, um videozinho institucional do Amadeu no ITI falando, gastamos 20 bilhões com software, agora vamos gastar só 4 com software livre. E aí, assim, para onde foi esses 16 bilhões? Porque eram 16 bilhões que iam, beleza, que 80% ali pro bolso do Bill Gates, mas 20% daquela grana era usada no software para melhorar o Windows, o Microsoft Office. Então tinha uma economia ali, tinha uma cadeia que tinha muita saída de dinheiro para especulação financeira escambau, mas tinha um modelo. Aí você pega e fala, não, vamos adotar software livre, que tem os programadores que fazem de graça, porque são nossos brother, e a gente usa, e o governo, o Estado brasileiro vai passar a adotar essa parada de graça aí, que tem os moleques que faz, são gente boa. A gente pega os moleques desse, traz pra dentro do governo, põe um DAS, põe ele num terno, ele vai render o dobro, que era o oposto, ele rendia 10 vezes menos, e aí isso me fudeu, gente. Então, assim, a questão é, quanto de dinheiro você tem pra adotar um software? Ou você tem, ou dinheiro não, até porque tem uma coisa que o software ele é anticapitalista. E a gente não precisa necessariamente de dinheiro para relações. Então, qual o recurso que você tem? Então, primeira coisa é isso. Você vai adotar um software, esse software ele é livre, qual o recurso que ele dispõe? Tem uma comunidade? Uma coisa que todo software tem é aquele... Eu falei que ia falar pouco, né? Foi mal. Mas é isso, galera. Então, assim, precisa... Toda implantação de qualquer tipo de software precisa de investimento, precisa de recurso. E aí o software livre, você precisa de um outro tipo de recurso, é um outro tipo de investimento, mas você também precisa. Então, você... Então, assim, não tem nenhum tipo de serviço, na verdade tem alguns tipos de serviço, na verdade nenhum, porque até o Facebook a gente sabe que você está pagando com a sua privacidade. Então, que tem coisa de graça, então tudo tem uma troca, o software livre do mesmo jeito, então essa troca às vezes está em você contratar a pessoa que vai dar o seu suporte para você. Então, às vezes isso funciona muito bem, porque aquela comunidade não tem ninguém para dar suporte, porque o governo, como o Pop bem descreveu, desenhou uma comunidade que tem entrada e não tem saída. Só uma coisinha rápida, já que ele teve a segunda pergunta, que é a pergunta técnica. Pergunta técnica eu não consigo responder, que foi qual o banco de dados que se usa mais agora. A gente, na universidade, a gente está usando muito mais coisas que são NoSQL, não SQL. Em coisas baseadas em JSON, MongoDB e Cassandra. Tá? Desculpa. Só para falar de coisas... Só para não deixar... É só para mostrar que alguma coisa de programação eu ainda entendo, bem pouco. Bom, começando pela segunda, a gente tem adotado bastante Postgre internamente. Eu tenho muita pouca experiência com relação a lidar com o governo.
eu sempre trabalhei na iniciativa privada ou com organizações do terceiro setor. É outro mundo, totalmente oposto de vocês, né? Eu acho que esse é um mundo interessante também. A Omidyar soltou esse ano um relatório falando o que nós podemos aprender com os movimentos sociais. As grandes empresas sempre, a gente já conhece que elas estão fazendo esse movimento com as startups, né? Por quê? Porque uma estrutura menor, mais ágil, etc. e tal. E nos Estados Unidos eles mapearam que nos últimos 2 anos eles conseguiram debater diversos processos com movimentos sociais, porque eles são mais ágeis, eles são mais rápidos, eles eventualmente conseguem elaborar projetos e propor projetos distintos. E eu fico feliz que aqui no Brasil, apesar de ter poucos financiadores, a maioria vê com muito bons olhos software livre. Inclusive alguns financiadores exigem que seja um software livre. Que também foi uma briga de causa de algumas pessoas que estavam desenvolvendo para essa área. Já que você está financiando, isso aqui é para um bem público, então seja livre. Então acho que pensar fora do governo, que aí minha atuação maior é para o governo, mas fora do governo. E a segunda é a questão do modelo, né? A gente tem analisado processos de licitação para participar, apesar de a gente ainda não ter participado. Mas elas ainda são muito baseadas no esquema de licenciamento, né? Então acho que a briga está mais aí, eventualmente como reverter isso em contratações de manutenção e suporte, mas aí eles podem falar muito mais do que eu sobre isso. Vocês têm ideia de como que a gente pode separar o custo de uma implementação de um software livre? Por exemplo, se eu pegar um software lá do portal do governo e implementar, quanto vai ser o custo de treinamento, quanto vai ser o custo... Porque, na verdade, a gente vai ter que ter treinamento com os usuários, aquela coisa toda. Vocês têm ideia de como isso funciona? A planilha de custos de uma implementação desse tipo? Caso a caso. Mas qual é o maior custo de treinamento? Eu tenho um caso lá na Psiv, o que a gente tem feito? Por exemplo, a gente implementou 12 portais de transparência na Colômbia para a Fundação Corona. E, para você ter uma ideia, eles estavam querendo desenvolver um portal do zero. Aí a gente falou, tem um SICAM, que já é livre e tal, vamos utilizar esse. A gente trabalha com um skin aqui, pronto. E o que a gente faz muito é esse arranjo por trás. Então, por exemplo, eles precisavam de capacitação. A gente pegou o pessoal da Cívica Digital no México, implementou para a presidência do México, eles fizeram o curso. A gente trabalha muito de maneira modular assim, com relação a isso. E vai caso a caso. Com o software livre, a experiência que a gente está tendo, que o maior custo está sendo em capacitação, em customização, e o que está sendo mais interessante agora é a estratégia de tração, que é o que todo mundo tem começado a falar, como engajar mais pessoas. Então, e é óbvio que você vai ter que... O que a gente fala muito para os clientes dentro da Psiv é o seguinte, você quer entrar para usar um software já existente? Dá a lista de tudo que você quer. Tem 100 coisas. Olha, eu te atendo aqui 70 com esse software livre. Vamos embora? Os outros 30 a gente tenta resolver de outra maneira, que não seja na plataforma. Eu acho que vai muito por aí. Queria convidar a Daniela a dar a contribuição dela sobre o que ela está fazendo no MobLab em São Paulo, que também é um hub interessante de desenvolvimento. Eu já começo falando, eu não sei nada de tecnologia, eu caí de paraquedas. Não, é curioso, eu estou no momento como secretária executiva de uma inovação da Prefeitura de São Paulo, feita com muito... A gente teve que dar muito murro em ponta de faca para conseguir fazer um passinho pequeno dentro do que o Nelson falou aqui mais cedo do manifesto, e eu estou como secretária executiva, não entendo nada de tecnologia. Eu sou da área de gestão pública e sempre gostei de trabalhar em governo, estava fora do Brasil um tempo trabalhando com pesquisa, e agora voltei e caí na Secretaria de Transportes a convite de um amigo comum aqui, o professor Ciro Biderman, que é o coordenador do MobLab. E ele é um cara com umas ideias muito inovadoras. E a gente entramos na Secretaria de Transportes no começo da gestão Haddad, em 2013, com uma ideia de abertura de dados. Uma ideia de fomentar um pouco o ecossistema, abrindo os dados que a gente tem demais na prefeitura.
E dentro do transporte é uma infinidade de dados e possibilidades que a gente tem de ir na linha de cidades inteligentes. Eu detesto falar cidades inteligentes, que eu acho um modismo, eu não gosto do conceito, mas da ideia boa que se pode ter por trás do conceito de cidades inteligentes. E nos deparamos com uma coisa incrível, que é os GPS dos ônibus, é uma frota de 15 mil ônibus na cidade de São Paulo, era uma exclusividade da Google. E havia um convênio escrito em inglês, uma tradução porca. Que, desculpa, mas você vai rir mesmo, porque é hilário. E aí chegamos lá e vimos assim, não, vai ter que abrir os dados. Encontramos uma série de dificuldades. E quando você começou a falar umas coisas aqui das dificuldades que tem no técnico lá na frente, eu falei, putz, ele teve na SP Trans? Porque a gente começou a não conseguir abrir o dado. Esse dado era uma exclusividade do Google, a gente não conseguia. E aí vieram as manifestações de 2013, de junho, e os meus amigos do exterior me mandando mensagem assim, nossa, você trabalha no transporte em São Paulo, como está a sua vida? Deve estar horrível. Eu falei, não, está ótima. Tudo que a gente mais queria eram as pessoas indo para a rua falando, abre, abre. A gente conseguiu. Abrimos os dados GPS dos ônibus. Finalmente tem um... Eu acho que o Jorge estava nessa. Você não estava no desenho da API? Ó, eu tenho um criminoso aqui comigo. E porque aí teve que criar uma API, e aí conseguimos, gente, uma grana do Banco Mundial, acredite se quiser, para financiar um desses moleques que trabalham aí de graça, não, levaram uma graninha, mas trabalharam, fizeram uma API, a gente conseguiu abrir os dados, e fomos a primeira cidade da América Latina, poucas, nem Londres faz isso, Nova York faz, mas Londres não. Você entra lá, sptrans.com.br/desenvolvedores, você tem acesso aos dados do GPS dos ônibus. Fui descobrir, alguém me falou que o disclaimer lá está muito ruim, que a gente não botou licença nenhuma, que tinha que ser colocada. Eu falei, olha, desculpa aí, a pessoa amiga dessa galera hacker falou assim, mas quem fez aquilo fez muito mal, está horrível, não tem licença. Eu falei, desculpa aí, fui eu. Fui eu que sentei, escrevi. Eu tinha uma tarde para liberar aqueles dados. Quando o secretário falou, libera, a gente correu. Aí tinha que escrever um disclaimer qualquer, eu escrevi. Não tenho a menor ideia do que era. Tá ruim, tá feio. Quem quiser entrar lá, ler e dar sugestão de como a gente trabalha a licença daquilo, ainda dá um tempinho até o fim do ano, quem sabe, ano que vem, quem sabe se lá, a gente consegue consertar. Mas aí, depois da abertura dos dados, a gente se juntou com o pessoal da Prefeitura de São Paulo, que chama Cidade Aberta, o São Paulo Aberta, e nessa linha, né, que esse pessoal que ainda está lá luta pra caramba para abrir dado, e a gente fez a hackathona da SP Trans, e a gente tem um dos, acho que é idealizadores aqui, o Vitor trabalha com a gente há um bom tempo, a gente ajudou bastante nesse sentido. E aí foi exatamente o que o Nelson falou, faz uma hackathona, aquele monte de ideia, e aí morre no dia seguinte, né? E a gente falou assim, cara, não vamos deixar isso morrer. As ideias que surgiram ali foram espetaculares. A Cipópolis é uma delas, estava lá. Os meninos, eu conheci eles lá. E eles hoje são cria do Mobilab, são nossos primeiros inquilinos. E a gente falou assim, não vamos deixar morrer. Vamos fazer uma apresentação. Falamos, galera, vocês topam todos vocês fazer o pitching de novo para o secretário? Eles toparam, a gente organizou, foi no gabinete do secretário, colocamos 80 pessoas lá dentro, porque todo mundo quis ir, apresentamos as soluções para ele, ele ficou olhando para aquilo ali e falou assim, aí ele pergunta, o secretário de transporte, ele é um jeito muito peculiar de falar, ele olhou para a cara e falou assim, vocês fizeram isso numa noite? Aí ele falou assim, porra, tem 6 meses que eu peço para a minha TI, eles não fizeram metade. Bateu a mão na mesa e falou, Ciro, contrata todo mundo. E foi assim. E aí a gente saiu de lá com aquela ideia assim, puta, o cara gostou, contrata todo mundo. E aí, vamos contratar. A Cipópolis foi uma das que perdeu a hackathona, porque tinha um dos 4 critérios era participação social para premiação, e eles resolveram fazer uma ferramenta que não tinha nada. Então, eles perderam 1/4 da nota de propósito, mas eles queriam mostrar a solução. A solução deles revolucionaria o planejamento de ônibus da cidade, bastante, que estava muito na Idade da Pedra. Tentamos, falamos assim, não, como é que a gente consegue começar, pelo menos, contratar esse pessoal? Não existia forma, não existia. Começamos, gente, lá em 2013, no fim de 2013, a tentar formas de se organizar, de se trazer essas ideias inovadoras. A gente fala com muita brincadeira, eu tenho idade suficiente para falar isso sem sacanagem, de chamar essa molecada para trabalhar com a gente, eles eram, em geral, bem jovens. E a gente está, desde então, tentando pensar um formato
de se conseguir fazer isso. Fizemos uma hackathon da CET, abrimos alguns dados da CET também 6 meses depois disso, e aí veio a ideia de criar o Laboratório de Mobilidade. O Laboratório de Mobilidade foi criado, está funcionando. Entre idas e vindas, percalços, a gente conseguiu fazer as linhas que a gente tem, que são 3 linhas principais que a gente está atuando. Uma delas são aquelas soluções para chamado consumo interno. E aí a gente conseguiu fazer um concurso de projetos, que é dentro da famigerada Lei 8666, a gente fez um concurso público. Tem concurso público para contratar pessoa? A gente fez um concurso público, mas ele não é para contratar pessoa, ele é para contratar projeto. Foi um parto, gente, na boa. Aí até quando a gente passou muito, mas assim, eu digo mais de um ano, tentando bolar o formato jurídico, a gente conseguiu tudo, a gente sentou lá para fazer a publicação no Diário Oficial, tinha as caixinhas. A gente não cabia em nenhuma caixinha. Se alguém um dia pegar aquelas caixinhas, vai ver que a gente está com um projeto de engenharia e TI, e assim, não tem nada a ver com o que é o concurso, mas a gente não cabia nas caixinhas da publicação do Diário Oficial. Mas saiu. O concurso a gente fez um concurso para 14 projetos, 5 estão em andamentos. Essa solução para consumo interno são os sistemas para modernizar a SP-Trans e a CET, que são os 2 braços operacionais da Secretaria Municipal de Transportes. Por exemplo, todo o sistema de fiscalização da SP-Trans, a multa era feita num talonário de papel, esse talonário era digitado na regional, ele era transferido para a central de multas, ele era redigitado, aí ele ia virar um papelzinho de multa, cada operador tinha que ir lá buscar, assinar, carimbar, todo dia que estava recebendo aquela notificação. E assim por diante, com uma coisa que hoje em dia são 9.000 multas por mês, são as multas de contrato. Estou falando das multas do concessionário de ônibus, a fiscalização da operação de ônibus. Hoje em dia são 9.000 por mês. Em 2013 eram 22.000 por mês. Então, imagina a quantidade de papel. A gente está automatizando esse processo, julgamento de recurso de multa. Uma conta por baixo que a gente fez são, no mínimo, 600.000 folhas de papel por ano e 100.000 pastinhas por ano que não serão eliminadas. Mais de 4 milhões de perda por erro de digitação de multas está sendo feito. Com projeto, gente, são 3 projetos. Isso vai sair por menos de 800 mil. Uma pessoa que falou para fazer a segurança de uma das partes do projeto, se eu não me engano, tinha colocado 2 milhões no preço. Um outro projeto estava orçado aí em 15, 16 milhões, uma central de controle de semáforo de 4.000 cruzamentos da cidade. E aí, esse projeto, a gente já está chamando os controladores de ônibus de semáforo para conversar, porque um controlador custa 20 mil, quando a gente tirar a inteligência dele e colocar dentro da CET, ele vai ser um pedaço de plástico. Vai custar R$500 e a gente vai ter um computadorzinho lá que vai poder virar, que tem uma capacidade de processamento que é usado 1%, para a parte de internet das coisas, dos sensores. É um espetáculo. A gente tem, eu nem sei quantos controladores de semáforo a gente tem pela cidade, mas um controlador para cada 4 cruzamentos, a gente tem 6.000 cruzamentos. Então, imagina aí. E tem o consumo, um outro braço, né, dos 3 que eu estava falando, um é o de consumo, um para consumo interno e o outro externo, que é o programa de residência de startups. A gente está lançando a 2ª edição. O que é isso? Não é investimento público, é auxiliar startups que estão fazendo soluções de mobilidade. A gente põe elas para residirem no Mobilab, a gente dá a mentoria, dá o apoio, dá o dado quando a gente consegue abrir, o que é uma dificuldade, mas a gente continua tentando. E aí elas fazem aplicativos que resolvem algum problema, como, por exemplo, aí semana passada, saiu até ontem na Record, semana passada saiu no Jornal Nacional, um desses residentes lançou um aplicativo para procurar vaga na Zona Azul de deficiente e idoso, que está aí bombando na mídia. A gente chama ele de celebrity no Mobilab, porque ele saiu em todos os jornais que vocês imaginarem. E tem um terceiro braço, que é um braço que vai na linha dos projetos pilotos e pesquisa. A gente testa algumas soluções, e o principal, a gente tem acho que umas 4 ou 5 ações nesse sentido, mas a principal é uma parceria com a Bloomberg Philanthropies, que está financiando muita coisa na cidade, e que, infelizmente, talvez vá embora se a gente levar o limite de velocidade, que é um projeto para segurança viária. E a gente está com um piloto em São Miguel Paulista, que é intervenções urbanas para reduzir a velocidade. Então, você vai fazer uma área 40 sem precisar botar radar ou placa. Você faz intervenção urbana, que o cara só consegue andar a 40. A gente vai fazer um piloto, e o Mobilab é de tecnologia, mas a gente está fazendo uma série de medidas lá, inclusive poluição, está sendo medido lá. Como que mudar a velocidade
abaixar a velocidade e aumentar a área de pedestre, como que impacta, por exemplo, na poluição. A gente está fazendo nesse piloto tem uma série de medições de impacto. A gente tem uma parceria com o MIT, tem uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas para conseguir fazer essa medição. E isso eu só citei poucas coisas, dos projetos são 5, eu falei 2, dos residentes a gente tem 8 agora, tem uma segunda versão, a gente está no ar ainda, até 9 de outubro são as inscrições. Quem tiver solução em mobilidade é uma chance, porque a gente conseguiu pelo menos dar visibilidade, a gente deu um apoio, visibilidade para essa startup conseguir se lançar, está indo muito bem. E essa é só uma delas. E os projetos pilotos. E a gente está torcendo para que, não importa o que aconteça no panorama eleitoral, que a gente consiga aqui uma semente plantada com muita dificuldade e assim com muito percalço. A gente não conseguiu fazer a coisa do jeito que a gente queria, mas a gente fez. Foi uma luta, a gente não quer que isso morra. E aí, fala de participação, como é que pode, gente? Esse pessoal que trabalha tem que entrar no governo, olhar e conseguir segurar para que a gente caminhe na linha do que foi apresentado aqui pelo Nelson, que é lindo, mas está ainda no idealismo, né? Obrigada pela oportunidade, André.